Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor desta sexta-feira. Eduardo Afonso, ao vivo lá do CCT da Barra Funda, trazendo informações do treino do São Paulo que se prepara para o majestoso de domingo contra o Corinthians. Ontem o São Paulo venceu o Guarani 1-0, o gol do Luciano. Vamos ver o que o pessoal falou sobre isso também. Créditos ESPN Brasil, deixa aquele like para estar ajudando aqui o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Majestoso no F360. Já, informações ao vivo, lá do treino do Tricolor com o Eduardo Afonso. Antes, alguns números que lembram, professor Celso, que o Tricolor costuma se dar bem em casa. Viu, corneteiros que não acreditam no fator casa? Viu, senhor Abel Neto? Últimos 10 majestosos disputados no Morumbi, 7 vitórias do Tricolor, 2 empates e só uma vitória do Corinthians. O último majestoso foi lá em Brasília, no Mané Garrincha, com vitória do São Paulo por 3-1. Nesses últimos 10 jogos, só teve uma vitória do Corinthians. Eu confesso que eu não lembro qual foi, mas se o professor não lembrar, eu não me chamo Abel. Foi 20... Nós estamos em 25, né? Foi em 23. Quanto foi? A última. Não lembro. São tão poucas que tá vendo? Não, e do São Paulo e Itaquera até hoje só uma também. Esse é o clássico, você fala, cordeteiros do fator casa, mas esse é o clássico em que o fator casa mais pesa, mais tem pesado. O Allianz em relação a Palmeiras e São Paulo. Cá, que o Corinthians não manda mais jogo no Morumbi, como mandava lá nos anos 80, 90. E os últimos majestosos em Itaquera têm dado mais empates também. O Corinthians manteve o tabu nos últimos tempos, mas à custa de muitos empates, né? A vitória do São Paulo única foi no ano passado ou retrasado? Com o Carpini. Com o Carpini. Aquele momento do título da Supercopa e o fim do tabu em Itaquera. Perfeito. Já temos Eduardo Afonso lá no CT da Barra Funda, informações ao vivo do Tricolor do Morumbi, depois da vitória sobre o Guarani. Sempre bem-vindo, sempre uma honra ter o amigo e grande repórter Eduardo Afonso. Bom dia. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Bom dia a todos os comentaristas, Donk, Breiler, professor Celso Zelt. Essa é uma cena que o fã de esportes não vê há exatamente 1038 dias, Abel. Dia 21 de março de 2022 foi o último treino aberto do São Paulo aqui no CT. Nós até entramos dentro do CT em alguns momentos para apresentações de jogadores, para entrevistas exclusivas, mas atividade com bola rolando, como está mostrando aqui o nosso repórter cinematográfico Gesiel, desde 21 de março de 2022. Nas minhas contas aqui, muito modestas, né? Fazendo uma conta bem bruta, multipliquei 365 por 13, tirei os 56 dias que faltam para o dia 21 de março, dá 1039 dias que a gente não cobre um treino do São Paulo. E é um treino só regenerativo, lá estão jogadores que não atuaram ontem contra o Guarani e alguns daqueles que entraram no decorrer do segundo tempo, os que jogaram menos de 45 minutos. Os titulares estão aqui em outro lado do CT, na academia, fazendo aquele trabalho regenerativo, esperando o treino de amanhã, que vai definir o time para o clássico de domingo, o majestoso que acontece no Morumbis. Antes do treino de 2022, a última vez que tinha aberto um treino foi exatamente antes do início da pandemia, no dia 13 de março de 2020, após uma vitória contra a LDU pela Copa Libertadores no Morumbi por 3-0. Eu estive aqui nessas duas vezes, naquela ocasião até fiz uma entrevista exclusiva com o Igor Gomes, ter sido destaque daquela partida. Bem, essa é a preparação do São Paulo, neste clima assim, digamos, diferente dos jornalistas aqui no CT, um São Paulo que só tem um problema para o clássico, Abel. O problema é Luiz Gustavo, que teve uma lesão no pé lá nos Estados Unidos, já ficou fora do jogo de ontem e não vai se recuperar a tempo de estar à disposição no jogo do próximo domingo. O Zubeldia foi muito claro ontem, ele está usando o Campeonato Paulista em meio a uma pré-temporada, não tem como. Foram só 12 dias de pré-temporada nos Estados Unidos, logo depois já começou o Paulistão com aquele empate em Ribeirão Preto com um time alternativo, teve o jogo de ontem contra o Guarani, a vitória por 1-0, e aí na sequência tem Corinthians, depois Portuguesa, enfim, e tudo isso com menos de 30 dias, que é o trabalho, o tempo ideal para o trabalho de uma pré-temporada. Então ontem o Zubeldia falou que deve escalar um time 1 ou 2 jogos, e aí poupar esse time um jogo, ou 2 também. Ele vai fazer um trabalho parecido com o do Abel no Palmeiras, porém sem jogos definidos. Pode escalar num
num jogo um time, depois poupar ele 2, ou pode escalar em 2 seguidos e poupar no terceiro, mas para domingo, pelo tamanho do clássico, por aquilo que significa um jogo entre São Paulo e Corinthians, obviamente o time deve ser muito próximo, muito parecido àquele que jogou ontem no Morumbi, né? O time que começou ontem no estádio do Morumbi, inclusive com o quarteto ofensivo. Caleri, mais à frente, e os 3 que estão atrás dele, Luciano, que fez os 2 únicos gols da temporada, além de Oscar, que fez a sua reestreia no Morumbi. Oscar, para você ter uma ideia, Abel e companheiros, só jogou 8 vezes no Morumbi na sua história. O último foi o 8º jogo dele na história no Morumbi, e só o 2º jogo de Paulistão. Ele tinha jogado em 2009 contra o Mirassol e voltou a jogar Paulistão contra o Guarani ontem. Então a tendência é um time muito parecido. Vou dar uma última informação antes de deixar vocês com essas imagens que são quase inéditas, exclusivas e que não acontecem sempre. O Cedric Soares, que é um jogador português, estava defendendo o Arsenal, passou por várias grandes equipes, é um jogador que foi de ponta no futebol da Europa, lateral direito, tem 33 anos, ele está usando as dependências do CT da Barra Funda para se manter em forma. O staff dele pediu à diretoria do São Paulo essa possibilidade, ele está no Brasil, então ele está trabalhando aqui no CT. Nós não temos nem autorização para mostrar a imagem dele, porque ele não é jogador do clube. Quando surgiu essa informação ontem, ele até no Morumbi acompanhando o jogo, já se especulou muito que ele estaria negociando com o São Paulo para ser o lateral direito que falta, substituir outro experiente que deixou o clube, que é o Rafinha. A informação que a gente apurou aqui, que a gente recebeu aqui, é que não existe nenhuma negociação, ele realmente está utilizando o CT apenas para manter a forma. Isso não é tão comum hoje, mas você vai lembrar, Bel, você que frequentou tanto aqui como repórter, que lá nos anos 2000, um pouco antes, o CT era uma referência, vários e vários jogadores até que não são brasileiros vinham ao Brasil e utilizavam o CT para fazer a sua recuperação. Como o CT foi modernizado, então o Cedric Soares pediu e está aqui trabalhando à parte, apenas um recondicionamento físico, Abel. Sim, eu lembro do Ricardo Oliveira, não sei se estava no Milan na época ou estava no futebol espanhol. Adriano também. Adriano Imperador, o próprio Kaká, que foi criado no São Paulo, mas antes de voltar, vários jogadores faziam a recuperação usando o CT do São Paulo. Edu, no início do programa, quando a gente falava sobre a vitória diante do Guarani, né, de ontem, vimos também ali alguns trechos da fala do Zubeldia, e você que acompanha o dia a dia, que está sempre nos jogos, nos treinos do São Paulo, uma boa impressão deixada pelo quarteto, não é? A impressão que a gente teve, e que o Zubeldia deixou claro, que ele ficou satisfeito com o que viu, e também com o Oscar, que ele falou que era uma necessidade do São Paulo, né, Edu? Um jogador com as características do Oscar. É isso, Abel, eu não vou nem ficar na frente da câmera para a gente acompanhar esse treinamento, que é uma coisa que não acontece sempre, mas é isso, ele gostou muito do quarteto, falou do quarteto, claro que esse quarteto na verdade é um quinteto, porque o Ferreirinha está nessa briga, ontem entrou no segundo tempo. Se a gente levar em conta, Abel, os 4 jogos que o São Paulo fez na temporada, a gente tem que desconsiderar 2. O do Cruzeiro, ele misturou titulares e reservas no primeiro e no segundo tempo. Ele não definiu assim um time titular para o primeiro tempo e um time reserva para o segundo, como, por exemplo, fez o Cruzeiro lá na pré-temporada. Ele fez uma misturada. Aí, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, era um time muito alternativo. Só tinha 9 atletas que vieram dos Estados Unidos, tinha os garotos que vão disputar a final da Copa São Paulo, então também não dá para levar muito em conta. Vamos levar em conta os 2 jogos em que ele tinha, assim, digamos, uma base somente titular à disposição. Contra o Flamengo eram só 18 atletas, então ele escalou de cara o Ferreirinha e deixou o Luciano no banco. O Luciano entra e faz o gol de empate, né? E o Ferreirinha começou como titular. E vamos levar em conta o jogo de ontem, que estava todo mundo à disposição. Aí foi o contrário. O Luciano começou e o Ferreirinha entrou no decorrer da partida e o Luciano marcou também, logo aos 2 minutos, o primeiro gol no Morumbi da temporada. Então, digamos, é um quarteto que, na verdade, é um quinteto em que 2 jogadores aparentemente brigam por uma posição, Luciano e Ferreirinha, mas digamos também que neste início a gente vai poder ver esse quarteto sendo desmanchado, principalmente para preservar fisicamente alguns atletas em determinados jogos da temporada. E aí você vai ter o André Silva, o Eric, o menino William Gomes, o Rian Francisco, que ele disse ontem que vai ter uma semana mais ou menos de férias após a Copa São Paulo e já vai ser integrado ao profissional. Então aí vamos ter outras opções do técnico ofensivamente para poder trabalhar esse setor ofensivo. E ele destacou também, Abel, eu acho muito importante, que a dupla Pablo Maia e Alisson dá muita proteção a esse quarteto ofensivo. Vamos lembrar que ele só trabalhou num jogo oficial com essa dupla, ontem foi o segundo, foi na estreia dele no ano passado contra o Barcelona.
2-0 para o São Paulo lá em Guayaquil. Logo na sequência o Pablo Maia se machuca e só volta neste ano. E um pouco depois se machuca o Alisson. Ele passou boa parte do ano passado sem os dois principais volantes. Agora é uma tendência que os dois voltem a ser titulares. Ontem já foram, contra o Corinthians deverão ser. Depois vão descansar um pouco. E ele tem o Bobadilha, o Marcos Antônio e outros jogadores para colocar. O menino Hugo deve subir da base, enfim. É um São Paulo que, como quase todos os clubes brasileiros, está fazendo pré-temporada com bola rolando, Abel. A gente viu, enquanto você falava, imagens do Ferreirinha, de outros jogadores. Quem apareceu muito foi o Milton Cruz. Eu estava me lembrando a gente brincava falando do eterno Roberto Dinamite, o eterno Paulo Baier. É o eterno Milton Cruz aí no tricolor, né? Quantos anos já de Milton Cruz? E a função dele é um auxiliar fixo ainda no São Paulo? É isso mesmo, Abel. Ele é um auxiliar fixo. Vamos lembrar que o Zubeldia, quando chega com 2 auxiliares, o Maxi Cubeiras, foi até o técnico em Ribeirão Preto, e o Greco, se não me engano, que também dirigiu a equipe quando os dois estavam suspensos, o Cubeiras e o próprio Zubeldia, mas o Milton Cruz faz parte de uma comissão técnica permanente. Ele chegou a ficar fora do São Paulo há alguns anos e retornou agora na gestão do Júlio Casares no começo de 2024. Eu não consigo te precisar exatamente quantos anos, mas eu era garotinho quando ele já trabalhava aqui, viu, Abel? E já tô com mais de 50. É um bom profissional, um apaixonado pelo trabalho, pelo São Paulo Futebol Clube. Boa gente também, o Milton Cruz, figurasse. Mande um abraço para ele, de minha parte. Obrigado pela participação, Edu, bom trabalho por aí. Boa, Abel, boa sequência aí. Eu tô feliz porque isso é uma coisa que era tão comum pra gente e hoje é tão difícil acontecer um treino aberto. Por mais que seja apenas um treino regenerativo, é um primeiro passo, não digo para voltar ao que era antes da pandemia, mas para voltar pelo menos próximo e trazer o fã de esporte um pouquinho para essa aproximação, esse bastidor que acontece num treinamento. São muitas as questões de como funciona, como não funciona, e agora a gente vai poder, se der tudo certo, acompanhar pelo menos um pouquinho semanalmente aqui no CT. Então, só para fechar, bem destacado por você, eu também peguei muito essa época de treinos que a mídia, a imprensa podia cobrir, né? Você lembra quem era o técnico lá de 2022, a última vez que teve um treino aberto? E o Zubeldia, a comissão técnica, quem dirige o São Paulo, já disse que de vez em quando, então, teremos treinos abertos do Tricolor daqui para frente? Então, os 2 últimos treinos abertos, em 2020 era o Fernando Diniz, e em 2022 era o Rogério Ceni, tá? Os 2 últimos treinos. O Rogério nunca gostou muito de imprensa no treino, então ele abria 15, 20 minutos, o Diniz era um pouquinho mais tranquilo nisso, deixava em determinados treinos, tirando aquele apronto final, né? Termo bem antigo, mas aí ele pedia pra gente sair, mas ele normalmente deixava aí 3, 4 vezes por semana acompanhar o treino. E tu perguntou a última pergunta sobre a comissão técnica? Não, se daqui pra frente tá dentro da agenda do programa, de vez em quando, treinos abertos? Eu tô sentindo, Abel, que hoje é mais ou menos um teste. Se rolar tudo bem, talvez esses treinos regenerativos, esses treinos sem trabalhos técnicos, esses treinos, digamos, mais de recuperação em determinado momento da semana, passem a ser, assim, mais frequentes. Não sabemos. Dizem aqui as más línguas que vai depender do comportamento da imprensa aqui. Então eu vou procurar não burlar nenhuma regra para não atrapalhar isso, viu? Fica bonzinho, Edu. Obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá do CT do São Paulo. É algo raro, né? No futebol mundial, no futebol brasileiro, treino aberto, né? Cada vez mais raro. O olhinho do Edu até brilhou, né? O repórter fica contente quando tem essa condição. Claro, você tem um acesso melhor à informação, né? Você perguntou da última vitória do Corinthians, 29 de janeiro de 23, no Morumbi, 2 gols do Adson, 1 do Luciano pro São Paulo. Foi 2-1. Ou seja, em termos de campeonato paulista, o Corinthians não está devendo nada. Porque ganhou de 23, o de 24 foi em Itaquera, onde o Corinthians perdeu. O problema é nas outras competições, né? Teve jogo de brasileiro, teve jogo de Copa do Brasil, e esses o Corinthians não ganhou no Morumbi. Pelo menos em São Paulo, talvez seja o clássico nos últimos anos em que o fator casa... Sem dúvida. Ele predomina, né? Salvo uma ou outra exceção. É difícil... Repito, nos últimos anos, é difícil o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi e do outro lado foi só uma. E mexe na história que o São Paulo conseguiu ganhar em Itaquera. E mexe muito no jeito dos dois jogarem, né? O São Paulo em Itaquera fica acuado, o Corinthians no Morumbi também não vai,
E ao contrário, quem joga em casa vai sempre para cima, sempre propõe o jogo. Imagino que dessa vez não seja diferente. O São Paulo deve propor o jogo. Eu me lembro de uma final de Paulistão histórica no Morumbi, em que o Corinthians é campeão, Sócrates faz um gol no final. Um dia de muita chuva, ele só comemora assim, só levanta o braço, todo mundo correndo. Lembra dessa? Primeiro jogo, foto histórica, inclusive, da placar. É uma foto histórica. Solito pegou muito nesse jogo, estava no lugar... não, ele era o titular, né? 83 é que o Solito joga a primeira no lugar do Leão. Não, isso é 83. Você está querendo entrar muito detalhe, professor. Aí você está saindo fumaça da sua cabeça, professor. Porque você pegar o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi. Mas nessa época o Morumbi era um campo praticamente neutro. Os clássicos todos eram no Morumbi. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo, era o Mineirão. Não tinha essa questão. Até porque o Corinthians não tinha campo para jogar. Hoje é muito mais casa do São Hoje Paulo é a casa de cada um. Mudou o jeito de jogar. Né? E a gente tem uma tela com a sequência de vitórias do Corinthians para a gente. É isso, galera. Formações do São Paulo. O Eduardo Afonso trazendo aí as atualizações do Tricolor, que se prepara para esse clássico. Domingo tem majestoso São Paulo e Corinthians. Primeiro clássico dessa temporada de 2025. Ontem teve jogo, São Paulo venceu. Não foi aquela atuação, né, de encher os olhos, mas o time venceu, o resultado foi importante. E trabalhar, né, trabalhar jogo após jogo para as coisas ir melhorando, evoluindo, o time a cada jogo ficar mais entrosado. Jogadores elogiados ontem, Oscar, o Enzo Dias também foi elogiado. E a expectativa, né, do torcedor é que esse time conquiste bons resultados nessa temporada, ter alegrias também conquistando títulos, mas é pensar jogo a jogo, rodada após rodada. E nesse final de semana, né, já tem um bom teste aí, que é essa partida contra o Corinthians. O time do Corinthians que vem numa sequência boa de vitórias ali desde a temporada passada. Se não me engano, o Corinthians não perde. Contando ali com a reta final do Brasileiro, 10 jogos que o Corinthians não perde, mas o São Paulo chega também embalado e vem de vitória contra o Guarani e tem esse bom teste no domingo contra o Corinthians. Né? O torcedor já está na expectativa para acompanhar esse clássico majestoso. Vamos aguardar essa partida. O Eduardo Afonso trazendo aí informações, né, direto do CCT lá no treino do São Paulo, antes desse majestoso, né? O último treino, o São Paulo treina hoje, depois... último treino do São Paulo antes do majestoso, depois no domingo já tem aí esse grande jogo clássico. Se não me engano, na última partida o São Paulo venceu o Corinthians, acho que sim, foi lá em Brasília, e agora tem essa partida no Morumbi no domingo. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do São Paulo, que está confiante, acreditando numa boa vitória do São Paulo, deixa seu palpite aqui nos comentários, sua expectativa aí para esse clássico majestoso. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreve também e ativa o sino. Tem vídeos aqui diariamente com informações do São Paulo. Valeu e até o próximo vídeo.